Bom, começando agora um pouco a falar sobre os elementos que fazem parte de uma programação orientada a objeto, e o objeto dessa aula aqui que a gente vai tratar vai ser o elemento mais básico e mais utilizado dentro da programação orientada a objeto, que é a classe. Se a gente pudesse fazer uma revisão sobre ela, a classe, ela consegue, a gente consegue, na verdade, montar sobre ela e com ela todos os pilares e representar todos os pilares da programação orientada a objeto, que são os pilares do encapsulamento, herança e polimorfismo que a gente viu na aula passada. As classes, se a gente pudesse descrever a utilidade delas, elas nada mais são do que estruturas que te permitem modelar ou representar o comportamento de alguma coisa, de um objeto-alvo que você queira modelar, que você queira trazer, ou seja, representar esse objeto que se encontra no mundo real ou em qualquer outro lugar, dentro da sua cabeça, enfim, para o mundo do código. Então a classe ela te dá essa ferramenta de você poder descrever através de uma estrutura bem definida um objeto-alvo que você queira modelar, tanto a sua parte de dados quanto a sua parte de comportamentos. E se a gente pudesse entrar mais em detalhes do que é uma classe, a gente poderia descrever que uma classe ela nada mais é, dentro da orientação ao objeto, ela é uma grande estrutura, vou desenhar aqui, ela é uma grande estrutura, imagina que isso aqui é a classe, em que dentro dela nós temos uma parte reservada à descrição dos dados dessa classe e uma outra parte dela nós temos reservada para a descrição e definição das funções dessa classe, basicamente. Então, quando você está criando uma classe, o que você vai criar, na verdade, dentro dela, é basicamente descrever uma estrutura de dados que vai representar essa classe e uma estrutura de funções que vão representar também essa classe. E aí, se a gente pudesse, se nós notarmos aqui, essa parte de dados aqui, ela descreve mais ou menos a característica do nosso sistema. Então, quando você quer modelar, por exemplo, um cachorro, as características de dado desse cachorro, como por exemplo, espécie, raça, cor de pelo, altura, tamanho da pata, peso e de diversas outras características que estão relacionadas a dado em si, elas entram justamente nessa estrutura de dados aqui, entendeu? Já quando nós queremos representar o comportamento desse objeto-alvo que nós queremos representar através dessa classe, né, através da implementação dessa classe, nós podemos descrever o comportamento dela, ou seja, as ações dessa classe, desse objeto-alvo, através dessas funções. Essa outra parte aqui da nossa estrutura de classe, que são as funções. Então, a parte de dados representa as características do nosso sistema, onde aqui nós temos campos num mais baixo nível, né, se a gente pudesse olhar para eles, nós temos campos que são inteiros, floats, doubles, conjunto de caracteres e assim por diante. Então é mais relacionado à parte de dado que vai trazer para a gente as características do nosso sistema. E aqui são as partes de funções que descrevem mais o comportamento do nosso sistema, ou seja, o que ele faz, a ação dele. E essa classe aqui, lógico, por completa, ela geralmente está tentando modelar ou representar algum objeto que está dentro da sua mente ou que você está tentando trazer de um outro mundo para cá, para dentro do mundo da programação. Entendeu? Aqui eu vou botar um mundo da programação aqui. Então, basicamente, essa é a utilidade das classes. Dentro da programação orientada a objeto, essa parte da estrutura de dados aqui tem um nome específico para ela. Em C, elas são chamadas apenas de estruturas, de structures, né? Digamos assim, uma vez que você reúne um conjunto de variáveis de diversos tipos diferentes em uma única estrutura de dados. Isso pode ser muito bem representado pelo struct. Já no mundo da orientação a objeto, essa estrutura de dados aqui dessa classe, ou seja, esses campos dessas classes, essas variáveis que
que estão dentro dessa classe, elas são chamadas de atributos. E essas funções aqui, que representam o comportamento do nosso sistema, elas são chamadas de métodos. Então, todas as vezes que a gente está se tratando de um dos campos aqui, uma variável dessa classe aqui, que representa a estrutura de dados dessa classe, nós vamos tratar ele como um atributo da classe. Todas as vezes que a gente tratar de uma função que descreve uma ação dessa classe, nós vamos dizer que essa função é um método da nossa classe. Então, os conceitos aqui de classe são basicamente esses, entendeu? A classe ela surgiu para justamente te ajudar a modelar tanto o comportamento quanto os dados de um sistema. E se você parar para pensar, dependendo da classe que você crie, esse conjunto de estruturas de dados aqui, ele basicamente, ao longo do tempo, ele pode descrever o estado do seu sistema. O estado dessa classe, o estado em que esse objeto-alvo que você está modelando, ele se encontra naquele determinado tempo de execução de código. Então, é basicamente para isso que servem as classes.